e eu quero pensar com você um pouquinho sobre a igreja, ombro a ombro. Você estava aqui ontem? Ontem você estava aqui? Estava? Então você viu aí ontem a igreja ombro a ombro. A igreja de Cristo, ela respira assim, ela vive assim. A igreja de Cristo, ela planta o evangelho assim, ombro a ombro. Foi maravilhoso. Eu quero ler Romanos capítulo 16, quero ler 7 versículos desta saudação final do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos crentes romanos. Ele escreve então esta saudação, e nesses 7 versos ele escreve assim, Romanos capítulo 16, versos de 1 a 7. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado Epéneto, que foi primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem a Maria, que trabalhou ardentemente por vocês. Saúdem a Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Nossa igreja tem um funcionamento interessantíssimo, proveitoso, pertinente para o nosso tempo, sobretudo acolhedor. Você pertence a um PG? Não precisa levantar nem manifestar. Você pertence a um PG? Se pertence, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas se não pertence, vai pertencer. Vai pertencer para a glória de Deus. Nós estamos aqui tão somente para isso, para glorificar o nome do Senhor, e vamos pertencer a um PG. Eu quero pertencer a um PG, quero participar de um PG, eu quero estar num pequeno grupo, eu quero estar neste pequeno grupo. Quando eu olho esta saudação de Paulo, eu li algumas saudações, Paulo saudando a igreja que estava em casa de alguém, de Filemon, por exemplo, e vários outros. Ele vai, Colossenses, ele vai escrever a Colossos, a igreja de Colossos, ele vai dizer, a igreja que estava em casa. Aqui ele está fazendo essa colocação na vida daquele casal precioso, Áquila e Priscila. Mas vivemos ontem uma demonstração do poder de Deus sobre a nossa igreja. Eu fui colocado, ou então escolheram para mim um ponto estratégico, e dali eu podia observar tudo. E pude observar então essa demonstração do poder de Deus na nossa igreja. Qual é a nossa força? Qual é a nossa força? Qual é o nosso poder? Uma linguagem muito antiga lá da roça. Aqueles que cuidam do gado, por que o boi fica preso naqueles arames farpados? Aqueles fios de arame seguram o boi. Por quê? Porque o boi não tem noção da força. Não tem noção da força. Com esta colocação, quer dizer, nós podemos muito mais. Amém? Amém ou não? Podemos muito mais. Podemos muito mais. Eu estava ali fazendo mais uma tachada daquela de carne, chega um jovenzinho, sentou ali, falou: pastor, o senhor precisa de ajuda? Não fica triste, não, meu coração muito mole. Eu falei: não, fica aqui perto de mim que você vai me ajudar. Ele ficou ali, perto ali,
eu achei espetacular. Daí surgiu a igreja, ombro a ombro. Para que a igreja possa ombrear membro a membro, é preciso de união, precisamos estar juntos. Tem algumas coisas na igreja que eu não gosto, eu sei que você também não gosta. Mas num contexto geral, quando eu olho para Cristo, o Senhor da igreja, aquele que viu o seu sangue esvaindo para a salvação da igreja, eu abro mão. Eu como até jiló. Para a glória de Deus. Você percebe isso? A igreja, ombro a ombro. Eu abro mão de algumas questões que fazia questão antes. Eu abro mão. Foi maravilhoso ver a comunhão da igreja, ombro a ombro. Cada qual ocupando uma posição estratégica. Nós vimos no final, o momento da limpeza, da organização do templo, cada qual ocupando uma posição estratégica. Mas vou falar que é estratégia, pastor, meter a mão na vassoura, no rodo, estratégica. Uma estratégia para que nós estivéssemos desfrutando desse ambiente tão limpo, tão cheiroso, tão espetacular. A posição estratégica que cada um ocupou foi naturalmente que deu condição para que tudo funcionasse como você viu funcionar. Todos queriam ser parte do que Deus estava operando ontem em nossa igreja. Eu queria ser parte do que Deus estava operando ontem na nossa igreja. Queria ser a bênção de Deus para a nossa igreja ontem. Nesse capítulo 16 dessa carta de Paulo aos Romanos, nota-se o cuidado de Paulo. Esses irmãos citados, essas condições, essas coisas que aconteceram, já haviam acontecido e eram um acontecimento para a glória de Deus, para testemunho da igreja, para que as pessoas, as autoridades percebessem que havia um grupo ombro a ombro. Um grupo que se importava um com o outro. O apóstolo Paulo escreve estas saudações pessoais, recomendações, e é interessante o cuidado do apóstolo com cada pessoa daquela comunidade, mostrando o seu amor, o seu carinho, sobretudo o seu reconhecimento. De repente eu estava, mas eu não pude pegar uma vassoura, não pude empunhar um rodo, eu não pude pegar uma cadeira, mas eu estava. E Deus sabe que eu estava no limite das minhas forças. Deus sabe. De repente a gente fica preocupado, está olhando para aquele brutamonte, aquele fortão, poxa, não pegou nenhuma cadeira. Que bom que ele está aqui. Que bom que ele está junto. Sabe o que acontece com ele? Não, o apóstolo Paulo escreve, mostrando para a igreja a importância de cada pessoa para a comunidade cristã. Febe, diz o texto, ele disse, Febe, serva da igreja em Cencreia, nesse verso 1. Aí você vai buscar o fundamento serva, naturalmente numa tradução comum, numa tradução bem simplória, serva, doulos, escrava. Não era o caso de Febe. O texto dá conta de que Febe era uma diaconisa. Aí eu reporto, por exemplo, as nossas condições. Ela era uma diaconisa que passou pelo concílio da igreja, que passou pela consagração da igreja. Ela era alguém que servia a causa bendita do Senhor, o texto vai dizer. Ela era alguém que se importava com o crescimento, com a glória de Deus. Era alguém que estava comprometida com a causa de Deus.
Quando eu cheguei para a igreja, cheguei com meus 26 anos, e daqui a pouco surge lá uma comissão de indicação para a nova diretoria de 2000 da Vai Fumaça. Não era 2000 ainda não, era 1000 e pouquinho. Resultado, a expectativa das pessoas era grande. Quantos cargos você pegou? Te deram algum cargo? Não é isso. Porque aqui entre nós o que interessa não é o cargo, é a esposa dele. Como é que chama? É a carga. Onde você vai trabalhar? O que você se propõe a fazer? Onde eu vou colocar o meu ombro? Isso não é designado. Febe era alguém que servia. Diácono não é autoridade. Pastor não é autoridade. Bota isso no seu coração. Disse Jesus lá no Mateus 28, 19 e 20, todo poder me foi dado, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder de Jesus. Qualquer coisa fora disso é conversa. É Bíblia, traga para a Bíblia, venha aferir na Bíblia. O diácono, ele não é uma autoridade, ele é um serviçal. Como eu sou um serviçal. Como você é um serviçal. Nós somos serviçais do reino do Senhor nosso Deus. E ele vai dizer, Paulo vai dizer, trata essa mulher com carinho, peço que recebam uma Febe no Senhor. Ela era oriunda de Cencreia. Cencreia era subúrbio de Corinto. Não era uma pessoa, então, que tinha uma aparência expressiva ou, quem sabe, uma posição notória na sociedade. Mas era uma pessoa que estava comprometida de colocar o seu ombro para que a obra do Senhor pudesse avançar, para que a obra do Senhor pudesse avançar. Essa Febe era uma pessoa de uma importância tremenda na causa de Deus. E às vezes nós achamos assim, o presidente da igreja, o tesoureiro da igreja, são de importância tremenda e precisam ser alvo das nossas orações. Contudo, porém, entretanto, todavia, você é de importância igual, porque você coloca o seu ombro. Você coloca o seu ombro. Nós temos oportunidades iguais. Oportunidades iguais. Eu venho de uma cultura cristã muito interessante. Nessas idas para Londrina, a gente vai conversando, às vezes, com o Joel, dessa vez com o Tiago e Arnaldo, nós conversando, eu disse, na nossa igreja tinha uma senhora chamada Maria Isabel Bueno, ela era costureira. Chegava a época de missões mundiais, missões nacionais, a irmã Maria Isabel, ela vivia aqueles 3 meses de campanha só com o dízimo, ela ficava com o dízimo e entregava todo o resto. E eu soube disso ainda menino, eu ficava pensando, como é que ela vai comer? Vai comer o quê? Ela deu o dinheiro dela tudo. E às vezes que ela chegava à frente, ela não falava no microfone de jeito nenhum, ela dizia, porque tudo meu é do Senhor. Até o pote de agulhas, tudo seu pertence ao Senhor. O seu ombro pode colocar, o seu ombro é do Senhor. O seu recurso é do Senhor, pode colocar, é do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. Aí o apóstolo Paulo, Febe não pediu, Paulo, bate um papo com essa gente. Ela, não é isso. É o agir de Deus, é a mão de Deus, é a orientação de Deus. Eu quero fazer alguns destaques nesse texto. O primeiro, aqui no verso 2, reconhecimento. Eu peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Digna dos santos. Você é santo, meu querido. Você é santa, minha querida irmã. Você é santa. Separada para o Senhor, separado para o Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma, receba essa irmã
com a dignidade dos santos, daqueles pelos quais o Senhor morreu, e ele aproveitou então esse sacrifício e agora é santificado pelo poder de Jesus. Receba essa mulher, isso é gente importante. Isso é gente muito importante. O que é que ela calça? Ela calça uma sandália havaiana que não acomoda todo o pé. A sandália está gasta. O que é que ela veste? Não interessa, não interessa. É alguém separado pelo poder do Senhor nosso Deus. Olha o que ele vai dizer. Prestem ajuda a ela naquilo que ela venha necessitar. Sabe por quê? Porque ela tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Ou seja, alguém que aparentemente não tinha como se sustentar, sustentava alguém, ou seja, alguém que precisava ser ombreada, estava ombreando a obra. A igreja, ombro a ombro. A igreja, ombro a ombro. Primeiro destaque que eu faço no texto é reconhecimento. Reconhecimento. Não é bajulação, não é nada disso. É reconhecimento. Febe era uma diaconisa que colocava o ombro para ser gasto no serviço do Senhor nosso Deus. O segundo destaque que eu faço, gente que oferta o coração. Olha o verso 3, 4 e verso 5. O verso 3, o apóstolo escreve: saúdem colaboradores em Cristo Jesus. Olha o verso 4. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Observe só, sou grato a eles, não apenas eu, mas as igrejas ao redor de Bela Vista, do Paraíso. Percebe? Os gentios todos reconheciam que aquele casal, Priscila e seu esposo Áquila, era gente da melhor qualidade, porque colocou o coração, ofertou o coração ao Senhor. Priscila e Áquila, eles foram expulsos de Roma. O imperador era Cláudio. Cláudio expulsou este casal de lá. Ele colocou este casal para correr lá de Roma. Ele estava expulsando todos os judeus, todas as pessoas envolvidas com o cristianismo, todas as pessoas envolvidas com o poder do alto. Cláudio descobria e colocava para fora de Roma. Eles foram expulsos. Tá bom que foram expulsos. Tá bom que foram só expulsos. Diz o apóstolo Paulo que eles arriscaram a vida. Cláudio morreu. O imperador Cláudio morreu. Quem assume o lugar de Cláudio é Nero. Nero começa então a matança de centenas de cristãos, matando a rodo. Priscila e Áquila não deixaram a causa. Priscila e Áquila ombrearam a causa com o apóstolo Paulo. Arriscaram a própria vida. Arriscaram a própria vida. Obrigado, irmão, obrigado. Porque estavam comprometidos com o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Estavam comprometidos com o reino de Deus. Não estavam comprometidos com uma denominação. Não estavam comprometidos com o reino de Deus. Quando falamos assim, não estamos dizendo que não tem importância a denominação, não é isso. Não é isso. Não era um comprometimento denominacional, era um comprometimento com o reino do nosso Deus. E ali estava um embaixador do reino de Deus, sofrendo a duras penas. Tão logo passou esse tempo, ele foi executado. Repito, você faz parte de algum PG? Faz parte de algum PG?
Olha o verso 5. Antes de eu dar a leitura, quero perguntar outra coisa a você. Já reuniu algum, se levantar a mão, já reuniu algum PG na sua casa? Já reuniu na sua casa algum PG? Já? Ah, que bom. Graças a Deus, louvado seja Deus. Não fica preocupado, não, nem cá não reuniu porque eu não tenho como acomodar os irmãos. Não preocupa com isso, não. Não preocupa com isso. Os irmãos não estão preocupados com isso. Ombro a ombro, lembra? Ombro a ombro. Meu filho lidera um PG da Segunda Igreja Batista lá em Itaperuna. Quando eu fui fazer os tratamentos lá em março, abril, mais ou menos, aí ele ligou para mim e falou, vem cá, pai, para a gente ver um Flamengo. Eu falei, vou aí. Aí fui para lá, o jogo era 9h30, ele chegou, era umas 10 e beiradinha. Aí chega ele de moto, ele tem uma moto, ele, a esposa na garupa, o violão pendurado na frente e alguns bancos desses de plástico enfiados no ombro da esposa, do lado e do outro, para acomodar o PG. PG é isso? PG é isso? Não tem como acomodar? Chão, calçada, PG é ombro a ombro. PG é ombro a ombro. Olha como é que Paulo fala. Ele fala para saudar Priscila, para saudar Áquila. Ele diz que eles arriscaram a vida por ele e pelo poder do Evangelho. Olha o verso 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ainda não teve PG na sua casa? Teve não? Mas a igreja de Cristo se reúne lá. A igreja de Cristo se reúne lá na sua casa. Amém? A igreja de Cristo é você. A igreja de Cristo é a sua família. A igreja de Cristo é você. A igreja de Cristo se reúne na sua casa. Bote isso no seu coração. Então, ombrear na causa de Cristo, ombrear como igreja de Cristo, não traz para mim, quem sabe, um feriado, ou férias, ou quem... Não, eu estou o tempo todo, eu estou na igreja de Cristo. A igreja de Cristo se reúne na minha casa. Quero ir mais fundo, quero ir mais alto, eu quero encontrar no secreto. O secreto é lá. O secreto é lá. Pastor conhecidíssimo no nosso país, uma certa vez me liga e diz, me ajuda aí. Era a madrugada e ele disse, eu sei o que você está fazendo. Isso aí sabia. Me ajuda porque eu perdi o endereço do meu secreto com Deus. Estou deixando o ministério. Não tinha pecado, não tinha escândalo. Ele disse, do jeito que está, não posso continuar. Consciência, leva-me mais alto, leva-me. O secreto, não perca o seu secreto com Deus, o seu secreto com Deus, o seu particular com Deus. E venha, coloca o ombro. Naturalmente, aquele que estiver do lado vai sentir o calor do Espírito, vai sentir a força do Espírito do Senhor nosso Deus. Paulo manda a saudação para a igreja que está em sua casa, para a igreja que se reúne na sua casa, para a igreja que você preside na sua casa, para a igreja que você dirige na sua casa. Terceiro nós somos inseparáveis. Somos inseparáveis. Ou não? Somos inseparáveis. Nós somos corpo de Cristo. Tem algum membro do seu corpo que está fora dele? Tem? Não, eu sei que não. Está no corpo. Todo membro do seu corpo está nele. Nós somos inseparáveis. Precisamos assentar esta verdade no nosso coração. Somos inseparáveis. Nada de disputa. Nada. Somos inseparáveis. Olha esse verso de número 7. O apóstolo Paulo fala assim, saúdem a Andrônico e Júnias, meus parentes
que estiveram na prisão comigo são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Andrônico e Júnias estiveram na prisão com Paulo. Estiveram na prisão com Paulo. Você se lembra de alguém quando você tem noção, quando tem ciência, o irmão, a irmã está internada. É para lá que vamos. É lá que devemos estar. Somos inseparáveis. Não é para sentir a dor do outro, é para colocar o coração, é para colocar o ombro. Nós somos inseparáveis. Eles foram presos com Paulo num tempo perigosíssimo. Foram presos com o apóstolo num tempo em que tinha essa troca que eu mencionei há pouco, de Cláudio, o imperador, por Nero, sanguinário. Somos inseparáveis. Somos inseparáveis. Quando Paulo vai dizer desse Andrônico e de Júnias, ele disse: meus parentes, eles estavam na prisão comigo. Qual foi o crime? Qual foi o delito? Não foi crime, não foi delito. Foi noção do reino de Deus. Eu sou do reino de Deus. Eu sou de Cristo Jesus. Aleluia. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus, onde a igreja estiver. Aqueles irmãos permaneceram firmes. Permaneceram firmes. Meus queridos irmãos, eu fico muito contente. Nós estamos militando no Ministério Pastoral há um pouco mais de 20 anos. Aí a gente fica alegre de ver uma série de coisas. E a gente começa a perceber, por exemplo, o feito de Deus, o que o Senhor vai fazer. O que o Senhor está fazendo. A gente começa a observar isso. De repente, alguns de nós falam assim, agora é o fim. Não é o fim, não. É o começo. É o começo. No Brasil, não tem carvalho. Não existe plantação de carvalho no Brasil. Não existe plantação de carvalho. Uma igreja lá em Itapiruna fez bodas de carvalho. A marcenaria ainda funcionava. Correram na carvalho, precisamos arrumar carvalho, bodas de carvalho, queríamos colocar. Não tem carvalho no Brasil. Onde é que tem carvalho? Carvalho, ele só dá na costa dos Estados Unidos. Carvalho é uma madeira muito rígida, dura, das cerdas fechadas. Carvalho não é igual ao angelim pedra, que as cerdas são abertas. Carvalho é lisa, as cerdas fechadas. Por que só dá lá o carvalho? Por causa dos tornados. O tornado bate no carvalho, sacode, parece que vai arrancar, ele tomba. As suas raízes então são alavancadas, são sacudidas. E em passando aquele momento, aquela turbulência, passando o carvalho, as suas raízes conseguem penetrar aquele solo enrijecido e o carvalho ganha altura, ele cresce. Nós somos carvalhos, só que precisamos caminhar ombro a ombro. Eu quero fechar, meus queridos, essa palavra com Neemias, verso 4, capítulo 4, verso 20. Neemias, você bem sabe, da reconstrução, da dificuldade, da luta, a coisa era feia, a coisa era muito complicada. E ele vai dizer assim para o povo: do lugar onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará
por nós. Quero repetir. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Juntem-se a nós. Nós já estamos lá. A liderança já está lá. Juntem-se a nós ali. Nós já estamos lá. Nós vamos na frente. Nós chegamos primeiro. Juntem-se a nós ali. O Senhor lutará. O Senhor pelejará. O Senhor guerreará por nós. A guerra é do Senhor. Eu preciso ir. Eu só preciso colocar o ombro. Quem vai guerrear é o Senhor nosso Deus. Que Ele abençoe o seu coração. Abençoe o coração da sua família. Sobretudo, abençoe a nossa igreja. Ombro a ombro. Nós vamos louvar ao Senhor. Vamos exaltar ao Senhor com mais um cântico. E vamos pensar. Eu preciso ombrear. Eu preciso lutar. Eu preciso. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Vamos dizer do Senhor, da nossa alegria, de ombrear a causa santa e bendita do Senhor. Pai, Pai amado, Pai bendito, nós te damos graças. Nós te louvamos por sua bondade. Foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor nos escolheu para produzirmos frutos, ombreados uns com os outros. Somos o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Desperta-nos, orienta-nos, capacita-nos, em nome de Jesus.